Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a área da engenharia de agrimensura. Também reúne os profissionais das seguintes modalidades de engenharia: cartográfica, de geodésia, topografia rural, geográfica, topográfica e a geografia. Representa hoje cerca de 2% dos conselheiros que compõem o plenário do CREA São Paulo, o mesmo percentual da Engenharia de Segurança do Trabalho e da Geologia e Engenharia de Minas. São 5 conselheiros de um total de 268. E para falar desse tema, estão hoje conosco 3 profissionais dessa área: o engenheiro agrimensor e de segurança do trabalho, Hamilton Fernando Schenkel, formado em 1982 pela Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Araraquara. É pós-graduado em Engenharia de Avaliação e Perícias pela Universidade Santa Cecília de Santos. Está presidente da Associação das Empresas de Topografia do Estado de São Paulo. Foi conselheiro do CREA São Paulo na Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura por 4 gestões e coordenador nacional da Câmara de Agrimensura pelo CONFIA por 2 gestões. É sócio administrador da empresa Tsenge Engenharia. Também conosco o engenheiro agrimensor civil e advogado Davi Donadelli Mano. É técnico em agrimensura pelo Colégio Técnico de Jundiaí em 1975. Desde 1973, trabalhou como auxiliar de topografia com a F. Oliva, na implantação do bairro da Malota, aqui em Jundiaí, na Cobrasma, em Campinas, e na Shell, em Paulínia. Participou na locação dos loteamentos Iporanga, no Guarujá, e Capricórnio, em Caraguatatuba, dentre outros. Fez Direito na Unianchieta Jundiaí, graduando-se em 1982. Fez curso de Geodésia na Faculdade de Engenharia de Agrimensura, em Pirassununga, entre 2001 e 2002. Formado em Engenharia de Agrimensura pela Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga, em 2007. Pós-graduação em Direito Ambiental na Faculdade Padre Anchieta e pós-graduado em Direito Imobiliário também pela Faculdade Anchieta. Graduou-se em Engenharia Civil em 2013, também pela Unianchieta de Jundiaí. É sócio proprietário da construtora Donadelli Mano, que tem na sua carteira mais de 6 projetos de loteamentos e condomínios. Atualmente, faz parte da CAF, Comissão Auxiliar de Fiscalização da UGI da Unidade do CREA de Jundiaí. E também conosco o engenheiro agrimensor e civil Ivo Barbosa da Silva. É técnico em agrimensura pelo Colégio Técnico de Jundiaí em 1994. Formado em Engenharia de Agrimensura em 2008 pela Faculdade de Engenharia de Agrimensura em Pirassununga. Pós-graduado em Geoprocessamento e Georreferenciamento pela Faculdade Única Grupo Prominas. Formado em Engenharia Civil em 2021 pelo Instituto Educacional Jaguari de Jaguariúna. Participou em diversos projetos rodoviários, tais como Nova Tamoios, Rodoanel Mário Covas, Complexo Viário Jacú-Pêssego, Complexo Viário Itaquera, Corredor EMTU Hortolândia-Sumaré, dentre outros. É credenciado pelo BNDES para avaliação de imóveis rurais. Atuou em processos de inspeção acreditada de projetos rodoviários das BRs 386 no Rio Grande do Sul, BR 101 no Rio Grande do Sul, SP 127, SP 258, dentre outras. Prestou serviço para DERSA e DR. Foi professor na Escola Paulista de Agrimensura. Já esteve inspetor na CAF, Comissão Auxiliar de Fiscalização da UGI de Jundiaí do CREA. Atualmente é analista de desapropriação sênior da empresa CCR Rodovias. E a primeira pergunta que farei a ambos é:
Por que fiz engenharia de agrimensura? Vamos começar pelo Schenkel. É um prazer recebê-lo aqui no EJ Conecta, Schenkel. A palavra é toda sua. Por que eu escolhi fazer agrimensura? Bom, Exatamente. tudo começa no Colégio Técnico de Jundiaí, né? Você é moleque ainda, vai fazer o colégio técnico, aí eu acabei escolhendo agrimensura porque eu achei bonito o nome, não que, assim, que eu conhecesse a área, tá? Aí você faz o colégio, aí você acaba, que nem aquela mosquinha que pica a gente, né? Aquela água que você bebe e acaba enveredando por essa área, né? Terminado o colégio técnico, bom, vou fazer faculdade. Eu já era técnico, já tinha me formado em técnico, aproveitei o embalo e fui fazer engenharia agrimensura lá em Araraquara, por mais 4 anos, né, de estudo. Junto comigo foi mais vários amigos que se formaram comigo lá no colégio, né? Os professores tiveram alguma influência nisso? Como que foi? Então, Já que o que é, te chamou a atenção? tem alguns professores que a gente admira até hoje, né? Que nem eu, assim, tinha um professor que era o Diógenes, né? Que acho que até se formou, se aposentou agora na Unicamp. Inclusive, a gente foi fazer, depois que eu me formei, voltei para o colégio técnico para dar aula também, né? E a gente ficou grandes amigos, né? Na área. E foi uma área que, assim, que eu abracei, eu trabalho até hoje, eu não me arrependo de ter seguido essa área. Eu acho que tudo que eu conquistei na minha vida, assim, financeiramente, foi em função dessa atividade, tá? Hoje eu Entendi. tenho uma empresa com mais de 50 funcionários, presto serviço aí no Brasil inteiro, já trabalhamos aí fora do Brasil também. Então é uma área que, assim, que eu gosto e que eu incentivo também as pessoas a fazerem, os que foram junto comigo, né, nessa jornada. Ok. E você, Ivo? Inicialmente, é um prazer recebê-lo aqui no EJ Conecta. Seja bem-vindo. A pergunta vai para você. Por que fiz engenharia de agrimensura? Primeiro agradeço o convite, boa tarde. É um prazer, assim, não estar só aqui na casa, mas diante de dois profissionais que antecedem o meu período, né, de profissão, sendo que um deles, o Hamilton, já deu aula para mim no colégio técnico, né, quando ele conta aqui que voltou para o colégio dar aula, então a gente tive dois momentos ali, aula com ele no colégio, um no curso de agrimensura e outro no curso de estradas. Olha, no colégio técnico existia na década de 80, existia um programa que era conhecer o colégio técnico. O pessoal ia nas escolas públicas, eu estudava aqui numa escola do centro da cidade, e recebi lá o Dirceu, né, e mais a equipe toda de divulgação, para a gente conhecer a escola, o colégio técnico. Eu já estava no final, né, do então ginásio, e fui conhecer o colégio. E naquele dia de visita, nos foi demonstrado algumas coisas. E foi o curso de edificações, saneamento, que era o que tinha durante o dia. E um que eu vi, que era o de agrimensura, explicou, falou, tinha acho que o pessoal também fazendo aula prática naquele dia. E eu achei assim, um cenário um pouquinho mais voltado para aquilo que eu acho que eu me Eu acho que eu interessei por gosto. isso, né? Me interessei por isso. Me matriculei para edificações, mas como era só o primeiro ano era matrícula básica, você podia escolher no segundo ano o que você queria fazer mesmo. E aí eu escolhi fazer agrimensura. Fiz no decorrer do curso essa atividade, eu acabei precisando me alistar no exército. E aí no exército eu também atuei na qualificação militar 06, que é topografia para a central de tiros no 12º Grupo de Artilharia de Campanha. Ou seja, desde então eu estou envolvido na agrimensura, fiz o colégio técnico, que me deu uma baita bagagem. Quando eu cheguei na faculdade, e aí assim, foi meio por osmose, mas quando eu cheguei na faculdade, graças aos professores que me deram aula, que gastaram tempo da vida para me dar aula, eu fiz a faculdade com o pé nas costas, né? Só gastei um pouquinho com cálculo, porque cálculo é cálculo, mas devo agrimensura
tudo que eu tenho, assim como o Schenck comentou, tudo que os meus filhos têm. Então, assim, a agrimensura, para mim, eu sou formado também em engenharia civil, mas, assim, a agrimensura é o carro-chefe da minha vida, é o carro-chefe, sei lá, de tudo aquilo que eu tenho de atuação e que me levou hoje a estar nesse âmbito jurídico da agrimensura, né? Que a agrimensura é legal, mas aí é um outro cenário. Ok. Davi, a pergunta vai para você agora. Por que fiz engenharia de agrimensura inicialmente? É um prazer recebê-lo aqui no EJ Conecta. Palavra sua. Prazer é todo nosso. Assim como o Schenck iniciou a palavra, ele começou, nem sabe por que com a agrimensura, né? E eu terminando o ginásio, na época era o governo militar, aquele técnico profissionalizante, aquele que existia na época. E lá no industrial, um dia eu fui lá ver nota e tinha tinha fixado lá, colégio técnico, tem vaga para agrimensura, edificações e estradas. Eu nem sabia o que era colégio técnico. Perguntei para o meu tio, o que é agrimensura? A agrimensura é aquele cara que fica assim, com no binóculo, não sei o quê. Eu falei, pô, mas... Aí, na época, o cinema, antes de começar o filme, ele tinha aquele canal 100 e passou um filme da Transamazônica, onde aparecia lá um agrimensor com água até a cintura. E falei, pô, esse é o cara. E eu acabei gostando da agrimensura. Fiz o técnico, me dei muito bem com trigonometria e geometria, na época do Valverde ainda. Sim. E Foi tanto meu que eu professor também. ensinava o pessoal nos exercícios lá. Depois de lá eu fiz direito e em seguida eu fiz agrimensura lá em Pirassununga, a faculdade. Nesse meio tempo, o Tadeu, que era lá do INCRA, ele lembra sobre o georreferenciamento? Então, o profissional, além de ser formado em agrimensura, ele teria que ter o curso de geodésia para fazer Era uma regularização e retificação de área. Então, eu fui cadastrado também, meu código lá no INCRA era AXL. E fiz o curso de agrimensura lá em Pirassununga. Pena que a faculdade agora está no fim, por culpa do... Já terminou? Eles estavam com uma pendência junto ao MEC e realmente é uma pena. Mas o que eu percebo que é comum a vocês três foi a importância do colégio técnico aqui em Jundiaí, Sem dúvida. né? Por isso que momentos antes a gente batia o papo sobre receber Perfeito. pessoas do colégio. Eu conheço, acho que uma agrimensura aqui de Jundiaí que não fez colégio técnico. O resto todos fizeram. Inclusive, a minha turma, em 73, a grade lá era diferente. Os professores de São Paulo eram complicado. Januário, né? Em Januário, bem Egídio. lembrado, Egídio. E tinha aquele lá, aquele que era de Caeiras, como chamava? O Gino. Gino, Tártaro. Tanto que a minha turma, ela tinha atribuição para assinar projeto de urbanização. E tive muito problema. Como é que um técnico vai assinar um projeto de loteamento? Mas em função da resolução, acho que 79, eu consegui isso aí na época assinar, mas parava ali, né? O restante não conseguia. Mas aí, esse depoimento de vocês do colégio técnico aqui, acho que é bastante interessante aqui. Quero fazer uma menção aqui, Sim. que é da época mais ou menos do Davi, e não sei se deu aula para Schenck, mas quero fazer uma menção aqui a Ivan Fleming Taiber. Sim. Também vem dessa, né, e que me deu aula durante 1 ano de topografia. Foi uma referência Uma entre nós baita aqui, né? O Ivan, acho que o Zé Dias Zé também, Dias, né? Foram referências aí muito importantes Tive aula aqui, com né? o Milton de Francisco, que está em Tu, né? Isso. É que todos eles que são meus professores tiveram aula com o Ivan, então por isso que o Ivan é uma referência. Com certeza. Com certeza. A segunda pergunta que eu vou fazer ambos agora, novamente iniciando pelo Schenck, é: faria de novo? Sem dúvida alguma. Acho que foi aquele que a gente chama de um tiro certo, né, na vida. Eu gosto de agrimensura, tanto que eu voltei a dar aula no colégio técnico, dei aula lá em Pirassununga, no CREA, fui presidente da Associação dos Engenheiros de Agrimensura do Estado de São Paulo, até por isso que eu acabei sendo conselheiro do CREA. Eu sempre batalhei na nossa área, né?
como nós somos, como você falou aí, né, a gente tem 2% dos conselheiros no CREA, nós somos Uhum. minoria. E o CREA é difícil você conseguir aprovar as coisas lá quando você é minoria, né? Existe um corporativismo lá. Então, as profissões que tem mais profissionais, como engenheiro civil, é a É maior maior. bancada. Então, ela consegue muito mais coisas que a gente, né? Mas a gente sempre foi respeitado dentro do CREA, sempre a gente atuou nessa área mesmo, né? Desde a época assim, para mim foi muito importante, assim, eu aprendi muita coisa com associações, tá? Eu sempre participei de associações de 1990, que eu comecei a frequentar a Associação dos Engenheiros Agrimensores, primeiro, que era lá em São Paulo. E na época a gente foi convidado para fazer a primeira tabela de agrimensura, de serviços de topografia para a Sabesp, tá? Aí eu conheci o pessoal que atuava nessa área. Então, isso aí me ajudou, foi assim, me ajudou muito a aprender a fazer orçamento. Como que faz um orçamento? Bom, pega uma tabela, mas como que faz uma tabela? Né? Aí tinha um pessoal lá, que era o professor Irineu Dueta, mais alguns professores da USP que vieram junto, e fizemos a primeira tabela, que ela está até hoje no mercado, que é a tabela de serviços de topografia. Com isso também, nós fomos convidados para a BNT para fazer a primeira norma técnica de topografia. Tudo isso nasceu das associações e dessa profissão que eu escolhi, né? Então, é uma profissão que eu abracei e sigo até hoje. E você que pôde ver o CREA mais de dentro, ainda participando da Câmara especializada no CONFIA também, quais são as demandas que chegam ali dos agrimensores? Primeiro é assim, existe essa briga de atribuições, né? Que nem vamos supor, georreferenciamento de imóveis rurais. Era algo que nós fazíamos. Quando as outras profissões descobriram que isso era algo que podia render-se, todas abraçaram. Bom, agora é para todo mundo, né? Essa é só minha. Então, quem tem maioria ganha, né? É voto, né? Então, isso é uma das coisas. Foi a maior demanda lá, foi uma briga, mas infelizmente a gente era minoria e hoje abriram para todo mundo. Hoje até, se eu não me engano, até administrador de empresa está fazendo aí. Só você tem um papel. Então, são coisas que no começo parece que é uma coisa boa, vamos dividir para todo mundo, mas no fim é ruim, né? Porque você tem não profissionais especializados fazendo essa área, né? Entendi. Trabalhando nessa área. Ok. Ivo, faria de novo? Sem Você dúvida. que é civil e agrimensor. Sim. Faria, né? Recomendo. É um curso abrangente. É um curso que tem basicamente uma grande gama de sinergia com as matérias de engenharia civil. Guardadas as proporções ali de atribuições de cada uma, né? É possível trabalhar no Brasil inteiro e fora dele. A gente tem aí, pode ser uma atividade principal, pode ser uma atividade de apoio à cartografia, à própria engenharia, à engenharia de Minas, enfim, geologia. É uma atividade que permeia bastante, não por si só, né, nossa execução da própria atividade, mas de apoio geral e de criação também. Tem um detalhe, Silvio, que a gente precisa prestar atenção agora, né? A gente precisa ver como que a gente está recebendo os ensinamentos para as tecnologias. A trigonometria pura é devida, a tecnologia complementa, mas a gente precisa ver se nós não vamos formar só apertador de botão. Uhum. Então, Não só na agrimensura. exatamente. Não só. Então, a agrimensura precisa ter esse E cuidado. não só na E engenharia. não só na engenharia. Mas faria de novo. Uma proliferação muito grande de curso EAD, né? Isso Davi, para você a pergunta ainda tem um tempero a mais, né? Você é engenheiro agrimensor, civil e advogado também. Isso. Faria agrimensura novamente? Acho que eu faria os 3 cursos novamente. Tanto a agrimensura, porque veja bem, você falou do relacionamento da agrimensura, até com engenharia mecânica, a agrimensura está lá. Para ser uma máquina, precisa nivelar uma máquina, tem que ter lá a mão do agrimensor. Né? Comigo, eu estou numa estrada, fico olhando um talude, uma mata, um aterro, uma ponte. Então, tá na cabeça da gente. 24 horas. Faz parte do... Direito eu fiz, faz parte do dia a dia.
Direito eu fiz mais para assim, ampliar o conhecimento. Então, na época, conhecimento em português, em redação, era zero lá no colégio. Então, fiz o curso de Direito, com aquilo ampliou o Puxa vida, mas conhecimento, eu tava. contratos, Fazer etc. direito. Aprender português. Faz tudo, faz tudo. A área de Faz um engenharia contrato. legal é. Engenharia legal é direito puro, né? Exatamente. A profissão de vocês tem uma interface bastante grande aí com o direito, né? Matrícula, transcrição, fazer os memoriais descritivos. Você sai do Que colégio, fazer o você não memorial sabe ler uma descritivo que matrícula. esteja dentro da norma que o cartório vai aceitar, né? Exatamente. Isso é interessante, mano. É uma área boa para atuar bem como perito judicial. Sem É dúvida. uma gama grande, para quem gosta. Com certeza, com certeza. Não é a minha área, tá? Eu É. detesto essa área de engenharia legal. Não gosto. Então, vale lembrar Cada um tem. exatamente isso. Tem gente que tem mesmo vocação, né? Porque, por exemplo, o engenheiro agrimensor pode fazer avaliação Sim. de imóvel rural, tá certo? E aí a Aliás, gente tem... é uma demanda grande com os corretores de imóveis, né? De quem é a atribuição? Hoje né? ainda na parte legal aí, os agrimensores são chamados para fazer essa parte de avaliação. Mas os corretores estão entrando aí. Já tem... Mas aqui, por exemplo, fica uma dica, né? Quando os bancos do Brasil, Caixa Econômica e BNDES abrem credenciamento, né? Então, aí não tem jeito, né? A linha de corte é a inscrição junto a um conselho, né? Estar registrada num conselho. Então, são nichos que dá, né, também para os profissionais buscarem atuar, né, dentro dessa prestação. Não vamos falar em questões financeiras, mas é um nicho de trabalho que dá para os profissionais da agrimensura trabalhar também. Ok. Schenkel, uma terceira rodada de perguntas. Qual a importância de uma entidade de classe, no caso, a Associação dos Engenheiros de Jundiaí, na tua vida profissional? Eu não comecei a frequentar a Associação de Jundiaí primeiro, né? Como eu falei, eu comecei Sim. lá, mas eu sempre tive muito contato pelo menos com os conselheiros daqui da associação. Eu sempre fui sócio da Associação de Jundiaí. Eu acho que as associações são importantíssimas. Eu acredito que elas eram mais fortes. Eu acho que hoje, novos formandos, esse novo grupo, não perceberam ainda a importância que tem de você se reunir em associações. A Tá? importância do Do associativismo, né? associativismo. Está em desuso, Está em digamos assim. desuso. Eu vejo assim que é difícil você se ver numa reunião, é pouca gente que aparece. Hoje é tudo, tá tudo nas redes sociais, então fica aquele. Mas é muito importante você ter essa comunicação, essa troca de experiências, super importante. Eu aprendi muito nas associações, vários cursos que tinham lá, trocar informações, você liga, você acaba sendo amigo do seu concorrente, tá? Você você liga, pô, como que... Não, vem aqui que a gente conversa, ela faz Isso é assim. importante. Esse Isso, networking, né? esse network é super importante. E, as pessoas, e essa nova geração acho que não percebeu isso ainda. Para mim, assim, eu devo muita coisa ao associativismo. Ivo? Silvio, eu entendo que, assim, toda a nossa existência como profissional, sozinho, ela acaba sendo mais difícil da gente seguir em frente. Às vezes até por uma questão de oportunidade, de enxergar oportunidades. Eu vejo que a associação, de modo geral, ela tem uma tendência de trazer, reunir essas oportunidades, mas também ter um cunho da gente resolver dentro de uma política aquilo que é de interesse para nós, que nem o Schenck começou agora falando da questão de, junto ao Conselho do CREA, de definir políticas lá e ter essa política para que a gente possa também ter resguardar a nossa profissão de, enfim, qualquer que seja as interveniências externas, né? A associação é um ambiente para isso. Eu enxergo a associação como um ambiente para isso. Muitas vezes aqui a gente foi convidado para falar aqui na prefeitura de Jundiaí, né? Como associação, colocar o ponto de vista da associação. Então,
eu enxergo a associação como um ambiente em que a gente pode praticar essa política, mas ao longo do tempo eu vejo que, foi o Shen que até acabou de comentar, e aí eu vou trazer para a Associação de Jundiaí, dos engenheiros de Jundiaí, eu entendo que a associação foi desacelerando as atividades ou a presença dela na cidade. Entendo que é importante, mas entendo também aqui assim que um papel que a associação foi desacelerando a sua participação na cidade, na região, e muito também por conta dessa falta de associativismo ou dessa presença maçante das redes sociais, mas entendo que sim, a Associação de Jundiaí, do Engenheiro de Jundiaí, pode pôr um pouco mais de combustível na sua ideologia e se tornar um pouco mais presente ou buscar aquilo que já foi talvez. E qual que é a sua Eu visão? concordo com o Ivo. Não só, digamos assim, precisa acelerar um pouco, não só a Associação dos Engenheiros para a sociedade, como a Associação dos Engenheiros para os associados. Eu praticamente cheguei agora, trazido pelo Silvio, e eu já pude usufruir de alguma coisa aqui dentro, né? Junto com o presidente Xaxá, junto com o Silvio, mas eu sinto que falta muita coisa ainda. A gente na CAF cobra alguma coisa, mas a gente percebe que, tipo assim, depois a gente vê, deixa para a semana que vem, alguma coisa nesse sentido. Não que seja má vontade ou pouco caso, mas Precisa de um upgrade. pode melhorar e deve melhorar. Agora, acho que é consenso de que essa entidade de classe é importante na formação profissional de um futuro graduando em engenharia, independente da modalidade. Muito importante. Inclusive, eu já cobrei do Xaxá várias vezes, o presidente. O Chico falou sobre o pessoal que está chegando agora, os formandos aí, eles não estão se aproximando daqui, do CREA e da associação. Eu entendo que a associação teria que ir mais vezes lá nas faculdades, não ir no último ano, na última aula, no último mês. Então, fazer uma interação durante o ano, exatamente, traz o pessoal para cá, enfim. Mas tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Tem um trabalho do CREA, né, que faz isso? Que vai nessa Tem. faculdade. É o estágio visita que chama. Estágio visita. É um programa muito bacana. Muito bacana. Bom, gente, acho que foi dado o recado. Em nome da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, eu agradeço a presença de vocês para deixar registrado aqui vamos dizer assim, o interesse pela engenharia de agrimensura, que acho que esse recado vocês passaram muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês.